Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Comecei fazendo a oração, invocando a presença do Espírito Santo sobre nós, porque hoje é domingo de Pentecostes, a solenidade, a festa da descida do Espírito Santo, do Paráclito, do Advogado, o cumprimento da promessa de Deus. Jesus prometeu, Jesus cumpriu. Ele sabia que os seus discípulos, ele sabia que nós não iríamos muito longe sem a sua presença, sem o seu fogo, sem o seu espírito, sem a sua energia, sem a sua potência. E é por isso que hoje nós vamos ouvir aqui no Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 23. E eu quero convidar você a não ouvir só, mas você curtir esse vídeo, compartilhar, colocar no grupo da família, colocar no grupo da academia, colocar no grupo da comunidade, da faculdade, para que outros irmãos, irmãs possam sentir verdadeiramente o poder dessa palavra, sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo, do Paráclito em nosso meio. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pentecostes, essa festa, logo após esse tempo pascal que vivemos, Jesus morre, mas Jesus ressuscita, é ascendido, a festa da ascensão, volta para o Pai, e quando ele volta para o Pai, ele envia o Espírito Santo, o Paráclito, o Advogado, o Defensor, aquele que nos dá força na caminhada, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta. Quantas vezes nós olhamos para trás, nós enfrentamos situações que a gente pensa: como eu não desisti, como eu fui forte, como eu consegui permanecer de pé. E não foi você sozinho, não foi eu sozinho ou sozinha. Foi a ação do Espírito Santo. Foi esse Espírito Santo que foi promessa, que veio em auxílio à nossa fraqueza e nos sustentou e nos manteve de pé. E Jesus
Ele, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele promete esse Espírito para que a gente possa permanecer firme nesta caminhada. Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da nossa sensibilidade, Ele sabe da nossa inconstância, Ele sabe da nossa limitação, da nossa imperfeição, do quanto que às vezes nós somos contaminados tão fáceis. Jesus, sabendo de tudo isso, Ele envia o Espírito Santo. Ele promete e Ele cumpre que Ele não nos deixaria só, Ele não nos deixaria órfãos. E a festa da solenidade de Pentecostes, domingo, é dia de festa, é dia de louvor, é dia de celebração, é dia de bendizer o santo nome de Deus, dizer a misericórdia do Senhor, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele confiou a nós o seu Santo Espírito. O que fez Jesus permanecer de pé, o que fez Jesus vencer, foi o Espírito colado nele o tempo todo. E é essa mesma promessa, essa mesma certeza que vai fazer eu e você vencermos também, porque não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, você não está sozinha. Por mais que pareça que todos deram as costas, humanamente pode até ter acontecido isso, mas o Paráclito, o Espírito Santo, Ele está contigo. É esse fogo, é esse Espírito que está no teu coração, fazendo você permanecer de pé, fazendo você insistir, fazendo você resistir, fazendo você não desistir. É esse Espírito que nos dá essa força. E hoje, nesta festa, nessa solenidade, eu quero reforçar com você o quanto que nós devemos buscar essa presença firme do Espírito Santo na nossa vida. Porque é essa presença de Jesus, é essa presença do Espírito Santo que vai nos trazer a paz que a gente tanto deseja. Por isso que quando aqueles discípulos estão com medo, covarde, trancados, presos dentro de casa, no amanhecer ali, no anoitecer daquele primeiro dia da semana, anoitecendo, as portas fechadas, Jesus põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Jesus grita esse sentimento de que eu quero que vocês tenham paz, mesmo com o luto, mesmo com a dor, mesmo com as tristezas da vida, mesmo com as desilusões, a paz esteja convosco. Jesus, ele repete dizendo novamente: a paz esteja convosco. E depois dele reforçar que ele deseja ardentemente que nós sintamos a paz dele, ele sopra o Espírito Santo sobre nós. Ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade, e dá aquela força que a gente precisava para a gente permanecer de pé. A gente que estava desistindo, a gente que estava jogando a toalha, a gente que estava desanimando, ele sopra o Espírito Santo e fala: continua, não desiste, vai para cima, faz acontecer, bora, a paz esteja contigo. Eu não passei por tudo isso em vão, eu passei tudo isso para te ensinar, eu estava te direcionando, eu estava te mostrando, e você não está sozinho, você não está sozinha. Todos os dias, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Jesus, porque é esta palavra que vai nos confortar, é essa palavra que vai nos consolar, é esta palavra que vai nos impulsionar, é esta palavra que vai nos inspirar, é essa palavra que vai fazer a gente permanecer de pé e não vacilar. Você precisa se alimentar. Não adianta eu, você, qualquer um. Se estivermos distantes, nós vamos vacilar, nós vamos cair, nós vamos perder essa paz que o Senhor nos deu. E eu não quero que você perca, eu não quero.
Eu não quero tanto que eu estou aqui todos os dias para te dizer isso. Deus está contigo, Deus te ama, confia nele, para todos os dias, mesmo diante das agitações, dos corre-corre da vida, para ouvir a palavra de Deus, para meditar o que ele tem para nos dizer. E são sempre palavras de sabedoria, são palavras de direção, são palavras de confirmação, são palavras que nos impulsionam na jornada. E é isso que eu desejo, que você não pare, que você corra, que você trabalhe, que você faça acontecer. Hoje é domingo, festa da solenidade de Pentecostes, e eu quero desejar para você uma semana muito abençoada, uma semana de muita paz, uma semana de muito amor, uma semana de muito trabalho, uma semana de muita luz, e que o Espírito Santo esteja na tua frente, selecionando as pessoas que vão se encontrar e te inspirando para tomar sempre as melhores decisões. Um bom dia para você, um bom domingo, uma ótima semana. Deus abençoe.